Boa noite, amigos e colegas petroleiros. Estamos fazendo uma maratona de vídeos sobre o Plano Petros 3 e sobre o PPSP. Migrar ou não migrar, eis a questão. Hoje é dia 19 de janeiro de 2020, aproximadamente 21 horas. Eu estou aqui maratonando junto com vocês, né? Lendo e relendo sobre o Plano Petros 3, tendo em vista que tanto a Petros quanto a Petrobras já aprovaram o que veio da Previc, e agora vamos conhecer diferenças e as principais nuances do Plano Petros 3, que está sendo oferecido para a migração, e do plano PPSP repactuado e não repactuado, tendo visto que a única diferença que existe no repactuado e não repactuado é a forma de atualização no recebimento. Vamos lá. Comparando o Plano Petros 3 e o PPSP. Como sabemos, o PPSP é um plano de contribuição definida. A gente fica sabendo quanto vai ganhar exatamente quando fecha o plano, e o PPSP repactuado e não repactuado são da modalidade benefício definido, ou seja, a gente entra sabendo que vai se aposentar ganhando o que ganhava na ativa, de uma maneira geral, né? Sendo que depois, com mudanças, houve limitações. Então vamos ver o que é ou o que são as principais diferenças entre o PP3 e o PPSP. A primeira questão está relacionada com o PP3 e a segunda com o PPSP. No PP3 não há qualquer tipo de mutualismo. O PPSP existe mutualismo para todos os tipos de benefícios. No PP3, cada participante tem a sua própria conta, totalmente individualizada. No PPSP, a conta é coletiva, reúne as contribuições de todos os participantes e patrocinadores. No PP3, o percentual de contribuição é definido na adesão, podendo ser elevado ou reduzido anualmente por opção do participante da ativa, respeitando o limite do regulamento, que vai de 2% a 8,5% para garantir a paridade do patrocinador. No PPSP, a contribuição é definida pelo plano, com base na necessidade de cobertura do benefício futuro. O percentual pode mudar ao longo do tempo para garantir o pagamento do benefício. No PP3, a contribuição incide sobre a remuneração, não há teto e nem limitador. No PPSP, o percentual de contribuição é limitada ao teto do salário de participação. Se o participante ganhar mais do que o teto, não contribui sobre aquele valor que excede o teto. Mas tem mais diferenças. Vamos lá. No PP3, a contribuição ocorre apenas e durante a fase laboral, durante o período que você está na ativa. No PPSP, a contribuição ocorre tanto na fase de ativo quanto na fase de assistido. Ou seja, você contribui durante o período laboral e também depois, quando você está já aposentado. No PP3, a empresa patrocinadora contribui mensalmente para o plano com o mesmo valor da contribuição normal do participante da ativa. As contribuições do patrocinador que deveriam ser feitas no PPSP ou na fase de assistido do participante serão depositadas antecipadamente em sua conta individual no PP3, exceto para aqueles que são autopatrocinados ou assistidos oriundos de autopatrocínio. O valor será determinado atuarialmente. No PPSP, a empresa patrocinadora contribui mensalmente para o plano, com o mesmo valor de contribuição normal do participante ativo e assistido.
No PP3, o participante da ativa pode fazer contribuições adicionais, sem a contrapartida da patrocinadora, para elevar saldo de conta e valor a ser recebido no futuro. Ou seja, é uma caderneta de poupança mesmo. Você contribui com quanto você quiser e enquanto você está na ativa, a patrocinadora contribui até 8,5%. Você pode contribuir inclusive com mais 10% se você quiser. No final, você pega tudo e leva para você e faz o que você quiser, se você fosse entrar agora no PP3, lógico. No PPSP não é possível fazer contribuições adicionais para elevar o benefício, ok? A gente já sabe disso. No PP3, o benefício de aposentadoria só será conhecido no momento da concessão, com base no saldo acumulado na sua conta individual. No PPSP, o benefício da aposentadoria é baseado no salário de participação do participante, no valor do INSS ou unidade de referência do plano, conforme o caso, e nas fórmulas de cálculo previstas em regulamento. No PP3, no caso de morte do participante, o beneficiário tem direito a pecúlio e pensão, caso sejam elegíveis. Se não houver pensionista, o saldo da conta ficará para os herdeiros. O participante poderá optar em vida por deixar 50% de sua pensão por morte para uma pessoa designada. No PPSP, em caso de morte do participante, beneficiários têm direito a pecúlio e pensão, caso sejam elegíveis. Se não houver pensionista, a reserva de poupança fica para o plano, não permitindo herança. No PPSP, no PP3, aliás, é oferecida cobertura de risco, pecúlio, pensão por morte, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Os valores a serem pagos sairão da conta individual de cada participante. Ok? No PPSP é oferecida a cobertura de risco, pecúlio, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-reclusão e aposentadoria por invalidez. Os valores a serem pagos saem de uma conta coletiva, tendo visto que o fundo é mutualista. No PP3, o benefício é pago enquanto houver saldo na sua conta individual. No PPSP, o benefício é vitalício. Prestou atenção? Vou repetir. No PP3, o benefício é pago enquanto houver saldo na conta individual. Acabou o saldo, acabou o benefício. E no PPSP, o benefício é vitalício, porque você continua contribuindo mesmo depois que você se aposenta. Essa é uma das razões, mas também o fato de ser mutualista é outra razão. E outras razões também existem. No PP3, não há geração de déficit nem de superávit no plano. Permanecem os riscos biométricos e de mercado relacionados ao retorno dos investimentos e dos seus impactos, sejam de ganhos ou de perdas. Afetam diretamente o saldo de conta individual de cada participante e, consequentemente, o valor de benefício para mais ou para menos. Por isso, não há déficit nem superávit, exatamente isso, né? E no PPSP, o que acontece? Está sujeito a déficit e superávit. A gente sabe bem disso, né? Infelizmente. Mudanças estruturais, como aumento da expectativa de vida, ou conjunturais, como riscos do mercado relacionados aos investimentos, afetam todos os participantes, porque compartilham uma conta coletiva. No caso aí dos riscos dos investimentos, também afeta a conta individual lá no PP3, tá? Independentemente desses impactos, o plano precisa honrar com o pagamento do valor de benefício determinado quando o participante atingir a elegibilidade ao benefício. Esse é o plano mutualista. Ok? Muito bem. Vamos continuar conhecendo as diferenças
entre os planos. Quanto vou pagar e quanto vou receber no PP3. Uma das características do plano de contribuição definida, CD, é oferecer ao participante mais opções de recebimento do benefício. Já a contribuição é feita exclusivamente na fase de ativo. Procure na página lá da Petros para saber mais detalhes a respeito de como funciona essa questão. E a contribuição mensal no PP3? Apenas o participante ativo fará contribuições mensais. Os aposentados, pensionistas e participantes em BPO e BPD não farão contribuições ordinárias mensais ao BP3 e contribuirão para o custeio do plano unicamente por meio de taxa de administração, que é abatida dos recursos garantidores dos benefícios. Ou seja, aqui não está muito bem explicado, mas isso significa dizer o seguinte, não vai haver contribuição mensal no plano PP3 depois que você se aposentar, porque você vai sacar aquele montante lá que sobrou para você e vai aplicar, né, na Petros ou numa outra instituição, quando puder, e você vai receber mensalmente aquilo que você tiver direito, ok? Agora, opções de tributação. Como é que é isso? Existe uma tributação específica para um plano e para outro? Existe. O participante que optar pelo PP3 precisará escolher um regime de tributação de imposto de renda, progressivo ou regressivo. No PPSP, a única opção de tributação de benefício é progressiva. E aí, como é que eu vou saber? Você vai ter que escolher uma, vai ter que conhecer qual é a melhor que você poderá optar. A escolha de tributação será feita no momento da migração ou até o último dia útil do mês seguinte à data efetiva da migração. Caso o participante não se manifeste nesse prazo, a tributação aplicada será progressiva, que por legislação é o padrão quando não é feita uma escolha. Tal definição está na lei de número 11.053/2004. A opção de tributação é irretratável, ou seja, não pode ser modificada a posteriori. Então, veja lá o que você vai fazer, tá? Consulte o seu economista especialista ou seu atuário especializado e veja bem o que é uma coisa e outra. Apesar de que a Petros diz para a gente o que é uma coisa e outra, não vamos conhecer daqui a pouco, é um tema bastante árido, bastante complexo e merece todo o cuidado e toda a parcimonia possível para ser entendido. O que é tributação progressiva? Nossa, cara, é um tratado, tá? Eu não vou fazer essa maldade com vocês, tá? Mas é importante que vocês conheçam o que é a tributação progressiva. Ou melhor, vamos fazer uma coisa. Vou ler um parágrafo só. A tributação progressiva é realizada diretamente na fonte, com base na tabela mensal de desconto de imposto de renda. Em 2020, vai da isenção, ou melhor, foi da isenção de 7,5% a 15% e a 22,5% até 27,5%, dependendo do valor recebido. Nesta opção, os benefícios são tributados mensalmente com desconto no contra-cheque, seguindo a tabela da Receita Federal. E na declaração anual do imposto de renda é feito um ajuste da alíquota e a compensação do imposto devido. Assim, após o preenchimento de todos os itens de declaração completa ou simplificada, o programa da Receita Federal faz o cálculo do percentual efetivo de imposto de renda a ser pago, devido naquele ano, definindo se há mais imposto a pagar ou alguma restituição a receber. Então, muito bem. Então, vamos ficar por aqui, tá? Que o assunto é sério, tá? Isso daí é a progressiva, tá? Então, já conhecemos, já sabemos que é utilizada aquela tabela do imposto de renda, não tem nenhum mistério
nesse aspecto, mas tem muito mais a conhecer e eu acho importante que vocês conheçam, tá? E a tabela regressiva, Ângelo, como funciona? Também vou ler um parágrafo e depois vou ver se dá para falar um pouco mais. Na tributação regressiva, as alíquotas de imposto de renda são decrescentes, de acordo com o prazo em que os recursos permanecerem no plano, independentemente do valor a ser recebido. As alíquotas diminuem em função do prazo em que os recursos ficam aplicados de acordo com o quadro que segue abaixo. Acho que eu vou conseguir ler para você e você não vai ficar muito chateado, não é tão longo. Se o prazo dos recursos ficarem por 2 ou mais anos, igual a 2 anos, se for igual a 2 anos, é 35%. Se for superior a 2 anos ou inferior a 4 anos, é 30%. Superior a 4 anos ou inferior a 6 anos, 25%. Superior a 6 anos ou inferior a 8 anos, 20%. Superior a 8 ou inferior ou igual a 10 anos, 15%. Superior a 10 anos, 10%. Cara, aí você me pergunta e eu não sei te responder. Porra, cara, mas peraí, como é que é essa contagem? A contagem começa quando? Quando eu comecei a contribuir ou no momento que eu passo a ser PP3? Não sei te responder, cara. Vamos ver se tem uma resposta aqui, tá? Vamos lá. As contribuições feitas no PPSP que migrarem para o PP3, compondo a reserva de imigração, vão iniciar uma nova contagem de tempo, ou seja, o período em que estiveram aplicados no prazo de origem, que tem regime progressivo de modalidade, não será contabilizado. Fudeu, não tem jeito. Assim, o PP3, a contagem de tempo para fim de cobrança do imposto de renda, começará na data de migração. Aí surgem outras perguntas, né? Tá bom, mas acontece o seguinte, se eu deixo 2 milhões, eu vou começar a fazer retirada. 2 milhões daqui a 2 anos não serão mais 2 milhões. Poderão até ser mais de 2 milhões, mas poderão ser menos. E aí, qual é o valor? Não sei. Tá? Aqui vai mais uma contribuição, mas eu acho que você tem que ler mesmo e entender esse assunto com um contador, com um atuário, com um economista, sei lá. Na tributação regressiva, a metodologia, ou melhor, o método de cálculo de benefício é chamada PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Assim, os pagamentos utilizarão sempre o saldo existente nas alíquotas mais antigas. A cada mês, as contribuições vão ficando mais velhas e migrando para uma faixa ou para outra ao completar 2, 4, 6, 8 ou 10 anos. Está explicado. Se você não entendeu, cara, não força a barra porque é complicado mesmo, tá? Você tem que ler, fazer uma tabelinha, pegar um lápis, uma caneta, um pedaço de papel e ir fazendo a conta. Não é matéria para iniciantes, tá? Realmente é matéria não, é madeira de dar em doido. Qual eu devo escolher? Vamos ver o que diz a Petros. A análise de prós e contras de cada regime de tributação é individual. Isso é coisa de advogado, pois depende da situação de cada um. A decisão deverá ser avaliada pelo participante que optar migrar com cuidado, porque não poderá ser alterada posteriormente. Para quem espera rendimentos iguais ou inferiores ao valor de isenção do imposto de renda, que em 2020 foi de R$ 1.903, quase R$ 1.904 por mês, o regime progressivo pode ser o mais vantajoso, porque, neste caso, o participante é isento de imposto de renda. Se os rendimentos mensais forem até R$ 2.863 aproximadamente, o regime progressivo também pode ser mais vantajoso,
porque esse valor é taxado em apenas 7,7%. Apenas é brincadeira, tá? Abaixo da alíquota mínima do regime progressivo de 10%, que só começa a ser atingida após 10 anos de plano. Também é preciso levar em conta que, a partir dos 65 anos, o valor de isenção do imposto dobra. Em 2020, foi de 3.807. Interessante isso, hein? Não estava por dentro disso. Quer dizer que 3.800 dá 7.600 de isenção? Vou dar uma conferida nos meus alfarrábios, que eu já passei dos 65 faz tempo, tá? Mas, como é uma maquininha automática, a gente não tem nem acesso a isso, é provável que isso seja automático mesmo, né? Vamos acreditar na Receita Federal. Para avaliar de forma adequada o regime progressivo, é preciso contabilizar o benefício Petros e outras rendas, como também o benefício do INSS, como também o INSS e aluguéis, por exemplo, já que na hora de fazer o ajuste anual de imposto de renda, todos os rendimentos serão contabilizados para a definição da alíquota efetiva a ser aplicada. Tá ok? Então, vamos passar para um outro tema. Tributação sobre o saque único. Você achou que iria fazer um saque único, não ia pagar nada por isso? Se enganou. Vai pagar sim. No caso de tributação progressiva, o saque estará sujeito à tabela da Receita Federal, como ocorre no benefício mensal, com ajuste na declaração anual do imposto de renda, limitado ao máximo de 27,5%. Meu Deus. Em 2020, valores acima de R$ 4.665 aproximadamente estão sujeitos à taxa de 27,5%. Durma-se com esse barulho. No caso de um participante da ativa que ainda contribuirá para o PPP3, escolher o sistema de tributação regressiva, a reserva de imigração será o aporte mais antigo feito ao novo plano, e a cada contribuição mensal registrará uma data de entrada no plano. Cara, isso é maneira de dar em doido mesmo. Tributação é assunto para profissional. Não se mete nisso. Procure esclarecimentos mais claros, tá? Vamos ver aqui o que diz a Petros. A Petros fez uma tabelinha muito interessante. Eu não vou ler aqui com vocês, mas eu vou tentar, se der, né, colocar lá no filminho do YouTube, tá? Lá nas características do filme, e aí você vai ver o que é tributação regressiva e o que é tributação progressiva para quem está na ativa ou para quem já está aposentado, tá legal? Sinceramente, falar disso sem que você visualize é pura perda de tempo. Eu não vou fazer essa injustiça com você, tá legal? Derramar água no oceano, não vai fazer nenhuma diferença jogar mais 1 litro de água no oceano, tá? Vamos para um outro item, que é a reserva de imigração. A reserva de imigração do participante representa um montante de recursos que teria inicialmente em seu nome e correspondente ao valor a ser alocado em sua conta individual no PP3. O benefício será calculado com base no montante acumulado nesta conta no momento da aposentadoria para aqueles que ainda estão na ativa ou para aqueles que vão migrar, deduzidos todos aqueles valores que nós já vimos que serão deduzidos de uma única vez nessa reserva de imigração, tá? Tem bem mais coisas, mas o que importa efetivamente é isso, tá? Saque de até 15% da reserva. Os aposentados ou pensionistas que optarem por migrar para o PP3 poderão fazer um único saque de até 15% da sua reserva individual no momento da migração,
tendo como base o saldo disponível no momento da solicitação. Cabe ressaltar que, para os pensionistas, a opção de saque único de até 15% deve ser realizado de comum acordo entre os dependentes que compartilham o benefício. O ativo que migrar também poderá ter acesso aos 15% da sua reserva individual no momento da concessão da aposentadoria no PP3, ou seja, quando se tornar de fato assistido no novo plano. Assim como os demais ativos participantes em BPO, BPD, poderão exercer o direito de sacar até 15% da reserva de imigração no momento de aposentadoria. Haverá apenas uma oportunidade para o participante fazer o saque, ainda que se decida por um percentual menor que 15%. Para assistidos, este momento será o momento da migração. Para os ativos, será quando o benefício for requerido ao novo plano. O saque não estará disponível para quem se tornar pensionista no PP3, mesmo que o participante ativo ou aposentado ligado a esse pensionista não tenha exercido o direito ao saque antes de falecer. E aqui eu acho que a gente vai passar por uma coisa que já vimos, todo mundo sabe, né? Que é o tempo de pagamento do benefício por prazo determinado, por prazo indeterminado, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, ou por prazo indeterminado em função da tabela de vida utilizada pelos atuários, né? Com o migrar, as ações que a Petros, a documentação que a Petros vai colocar, vai disponibilizar, vai ter um tempo de no máximo 30 dias e o detalhamento será feito assim que a Petros tiver a aprovação da Previc. Isso já aconteceu, então a Petros deve fazer muito provavelmente esse mês um detalhamento de como será a migração. As ações judiciais, nós já conversamos a respeito, você terá que abrir mão de todas elas. Vou ler para você não se esquecer. Uma das condições para migrar para o PP3 será a renúncia a disputas judiciais em relação ao PPSP. Assim, ao firmar o termo de migração, o participante também precisará concordar em renunciar a ações judiciais contra o plano de origem. Posteriormente, quando a imigração for efetivada, esse compromisso será formalizado com a apresentação de documentação complementar a ser entregue a Petros da petição de renúncia total das ações assinado pelo próprio participante e pelo seu advogado. Alguma dúvida? Não, né? Então, beleza. Empréstimo. Quem tiver feito um empréstimo no plano de origem e migrar para o PP3 não precisa se preocupar. O contrato será migrado para o novo plano sem qualquer alteração. Assim, nada muda em relação às condições do contrato, saldo devedor, valor das parcelas, quantidades de prestações a pagar, correção monetária, tudo segue igual. Para verificar as condições do contrato, acesse o portal da Petros e você vai ver tudo que te diz respeito nesse aspecto. Tá legal? Pensionistas. Quem recebe a pensão no PPSP também pode migrar para o PP3, mas no caso em que a pensão é paga para também pode migrar, aliás, mas no caso em que a pensão é paga para mais de um beneficiário, a migração ocorrerá se todos concordarem. A gente já viu isso, então vamos em frente que atrás vem gente. É possível desistir da migração? A migração para o PP3 encerra todo e qualquer vínculo com o plano de origem. Por isso, após a migração, o agora participante do PP3 não poderá voltar a integrar o PPSP, seja como ativo ou como assistido, mesmo no período entre a opção
do participante é a data da efetiva criação do plano, não haverá possibilidade de desistir de migrar para o PP3. Vou ler de novo, isso é de extrema importância. A migração para o PP3 encerra todo e qualquer vínculo com o plano de origem. Por isso, após a migração, o agora participante do PP3 não poderá voltar a integrar o PPSP, seja como ativo ou assistido. Mesmo no período entre a opção do participante e a data efetiva da criação do plano, não haverá possibilidade de desistir de migrar para o novo plano ou para o PP3. Ok? O que acontece para quem não migrar? Nada. A migração para o PP3 é voluntária, por isso o participante ativo ou assistido pode optar por permanecer no plano de origem, PPSP. Enquanto houver um participante ou enquanto houver participantes, o PPSP seguirão existindo normalmente. PPSP repactuado e não repactuado. Outras patrocinadoras e outros planos. Apenas os participantes do PPSP da patrocinadora Petrobras poderão migrar para o PP3. Participantes desses dois planos, R e não R, ligados à patrocinadora BR Distribuidora e Petros, não poderão aderir ao PP3. Participantes de outros planos administrados pela Fundação, como o PP2, também não poderão migrar para o PP3. PP2 também não pode migrar. O único que pode se ferrar de verde e amarelo é quem está no PPSP. O novo plano CD estará indisponível para adesão de novos colaboradores da Petrobras que seguirão participando do PP2 como opção de plano de previdência complementar. Pessoal, desculpem as brincadeiras, mas fazer esses vídeos é muito cansativo de verdade. E se eu não fizer umas brincadeiras comigo mesmo ou na leitura de coisas que são essencialmente pesadas, ou essencialmente não, que são severamente pesadas, fica difícil chegar no final com alguma motivação. Desculpem as brincadeiras, são realmente feitas com a intenção de aliviar um conteúdo muito pesado, uma grande safadeza que está sendo feita, que muita gente ainda não percebeu, que é o PP3. O PP3, diferente de quanto vocês possam imaginar, não é a salvação da lavoura. A salvação da lavoura é a gente obter na justiça a repatriação de recursos, ou melhor, repatriação não, o aporte de recursos que a Petrobras deixou de fazer ao longo dos anos. Bom, está falhando a voz. Está na hora de agradecer a todos vocês por terem chegado ao final dessa maratona. Eu ainda continuarei amanhã falando sobre o PP3, as perguntas e as respostas que a Petros está dando às nossas dúvidas. E eu peço encarecidamente a você para compartilhar este vídeo com os colegas e amigos aposentados ou não da Petrobras, e para você se inscrever no canal. Vamos aumentar a capacidade de chegar aos nossos colegas, tá legal? Um grande abraço, a gente se vê no próximo vídeo.